O Jornal da Clube teve acesso exclusivo ao depoimento de um dos suspeitos ligados a uma série de crimes em Ribeirão Preto. No vídeo, o delator revela pela primeira vez a engrenagem interna de um esquema que teria usado um arrastão, aquele no centro de Ribeirão, como uma estratégia para desviar a atenção da polícia de uma outra investigação voltada para uma associação criminosa especializada no roubo de joias. Ribeirão Preto, maio de 2025. Criminosos invadem uma casa no bairro Ribeirânia, zona leste da cidade. Em poucos minutos, levam cerca de 300 joias, entre peças de ouro e diamantes. Para as vítimas, um prejuízo milionário. Logo após o crime, um dos assaltantes deixa Ribeirão Preto e segue para Ubatuba, acompanhado de outro suspeito, conhecido nos bastidores do crime como Alemão ou Barbie. Na viagem, os dois acabam conhecendo uma jovem, Júlia Moretti. Encontramos essa moça, nome de Júlia Moretti. Aí a gente ficamos ali, tivemos ali, relação no dia. De acordo com a delação, Gordão, integrante da associação, entrou em contato para apresentar um novo plano. Um arrastão no edifício na Campos Sales, no centro de Ribeirão Preto. Ele teria afirmado ainda que mulheres seriam essenciais para o esquema. E esse rapaz, ele fala para mim que tinha um projeto para poder pegar um prédio aqui em Ribeirão Preto, mas precisaria de umas meninas e tal, aparentável e tal, se eu conseguisse arrumar. Quando a gente está lá, essa moça aí, essa Júlia, ela comenta que ela quer parar com essa situação de fazer, fala job, né, e tal, que queria arrumar alguma coisa para ela fazer. E eu falei, filho, eu não tenho como te apoiar em nada de você fazer coisa certa e tal, mas eu tenho um rapaz ali em São Paulo que está precisando de umas meninas, como você conhece muita gente, vou te dar seu contato, põe você em contato com ele. Com o fim da viagem e a volta para Ribeirão Preto, o delator discutiu com a companheira depois que ela encontrou uma foto dele com Júlia no celular. A briga fez com que ele deixasse a cidade e seguisse para São Paulo. Lá acabou confirmando o que já suspeitava. Júlia havia realmente entrado no plano do arrastão. Inclusive o Gordão, que é o Didico, ele chega lá, parece que ele vem lá do Jabaquara, ele vem lá para encontrar nós, a gente vai numas casas de show junto, ali eu tenho contato com eles, e ele fala para mim, o negócio lá com a menina, eu conversei, vai dar bom lá, viu? Depois você passa o contato do Neguinho, que é o André, para mim conversar com ele lá, para já ajeitar as coisas e tal. E pá, eu vou e passo o contato do André, ele conversa com o André, o Alemão também pega contato com ele e tal, porque ele se apresenta como o número 1 da puxada lá e tal, e o Leonardo também confirma as ideias dele. Setembro de 2025. Júlia vai até uma imobiliária em Ribeirão Preto e, usando o documento falso, demonstra interesse em alugar um apartamento no prédio que seria alvo dos criminosos. Já tá tudo certo lá, deu certo. O Didico falou que já fez até a documentação falsa lá para a mina, lá para a Júlia. Ela vai precisar vir aqui para Ribeirão para poder fazer uma entrevista na imobiliária, que eles tinham todo um esquema do setor imobiliário lá e tá, para poder fazer esse tipo de situação, que eles já tinham feito outras vezes. Esses prédios, parece de alto padrão, eles têm todo um procedimento ali para ver se a pessoa é aprovada. E lá a gente conversando e tal, eu falei, fizeram o documento para você? Ela falou, fez e tal. Falei, mas deixa eu ver. A hora que ela mostra o documento, eu olho, eu reparo a idade, uma idade de 44 anos, ela tem 22 anos. Aí eu até comento com o Alemão, falou, esse negócio não vai dar bom não, cara. Colocaram o dobro da idade da menina lá, a menina tem um cara de criança, como vai lá com um cara de uma pessoa de 44 anos. Aí ela, não, pai, eu faço uma maquiagem, isso, aquilo e tal. Ela já se prontifica a fazer essas coisas aí. Segundo o delator, o grupo encomendou perucas e roupas femininas com Baiano, outro integrante do grupo. Nessa etapa, os alvos do arrastão já estavam definidos. Quando a gente se reúne lá, é colocado o telefone no Viva Voz lá e o Gordão começa a passar um pouco da dinâmica, falando que ali o prédio, a forma que teria que ser feito e tal, para não dar nada errado, ele passa um pouco de instrução e ele fala especificamente o alvo seria o 14º andar e o 7º andar. Após o crime, o grupo contabilizou mais de 500 gramas de ouro e outras 100 gramas de peças cravejadas. Segundo o delator, Baiano teria testado todo o material e confirmado um valor que ultrapassava R$254 mil. Ele destaca ainda que o foco da quadrilha eram joias e moedas estrangeiras, itens de alto valor e difícil rastreamento. É ligado para o Baiano, que é o funcionário do Diego, para ele ir lá, é mandado para ele o local, ele vai lá com as coisas de testar o ouro já,
Lá no apartamento, aí já testa tudo lá, já separa o que era ouro, deu 500 e poucas gramas, não me recordo certinho, mas 500 e poucas gramas de ouro normal e 100 e poucas gramas com ouro cravejado com diamante, e eles falaram que não era pedra significativa, pedra que dá quilate, entendeu? Era um caso só brilhante, então eles não pagam o valor do quilate, eles pagam um pouquinho a mais do valor da grama. Da grama das 500 e poucas, eles pagaram R$365 e das gramas ali, das 100 e poucas gramas cravejadas de diamante, pagaram 410. E tal, total sei que deu 254 mil e uns quebradinhos. Quando a polícia descobriu o ponto de encontro da quadrilha, o delator deixou Ribeirão Preto e fugiu para São Paulo. A tentativa não durou. Ele acabou preso pela Polícia Civil. Ligo pro Léo lá, falou, Léo, seguinte, tô pedido aqui, cara, deu problema lá, o BO lá, velho. Então ainda falei, bem, uma BO furada aí, esse gordão colocou, falou que os povos lá não tem nem dinheiro, nem nada. Aí ele falou, desce pra cá que a gente vai arrumar um lugar pra você ficar. Na onde que eu pego a pista, passo no outlet ali de Cravinhos ali. Como eu não tinha mais nem roupa nenhuma, porque prenderam todas minhas roupas lá no apartamento que tava lá. Passo ali, compro umas roupas no outlet e vou pra São Paulo. Aí quando eu paro lá na Vila Mariana, lá, o pessoal do GOI, lá da DIG, lá do DEIC, me prenderam lá, com 7 mil e poucos que tinha sobrado do dinheiro lá dentro do carro. Durante a delação, disse ter medo de morrer por colaborar com as investigações. Medo que, segundo ele, aumenta porque já foi ligado a uma facção criminosa. Tudo que eu estou falando aqui, doutor, vai comprometer minha vida e minha integridade demais, não só minha, mas como da minha família. Esses pessoal, eles têm influência não só com o PCC, como também com o Comando Vermelho, entendeu? São muito influentes dentro da polícia, dentro da justiça, entendeu? Então, tipo assim, os senhores veem o que pode me fazer, porque eu vou correr muito risco, entendeu? Hoje o que eu estou fazendo aqui é que nem eu falei pro doutor lá atrás, minha carreira no crime, ela se encerra, doutor. Eu não tenho nem espaço para isso, entendeu? Eu só quero um canto para mim poder ficar, arrumar um serviço, poder cuidar, ver minha filha crescer. Como eu fiquei minha vida inteira que eu tirei de cárcere, eu tirei dentro da cadeia que é do partido do PCC, eu fiz parte da organização por uns 7 anos, esse tempo que eu fiquei preso nesses 11 anos, fui excluído em 2022, não tenho ligação nenhuma mais com o partido, mas pelo meu passado, dependendo até se eu for para uma cadeia que é oposta do partido, eu corro risco de vida também, entendeu, doutor? O delator afirma, o arrastão na Campos Sales não foi apenas um roubo comum. A ação teria sido planejada para desviar o foco da polícia do caso da Ribeirânia, mencionada no início da reportagem, especialmente após a prisão de Diego, quando o grupo temia que ele pudesse colaborar com as investigações. Esse roubo aí, se ele viraria a mesa das investigações, porque na mente dele eles estavam chegando muito próximo para identificar os membros que pegou a Costábil, no caso para identificar nós. Aí ele fala, então já vamos articular isso aí logo, porque aí no caso isso vai mexer muito lá com eles, vai sair um pouco do foco esse roubo da Costábil. E ali ele não queria que deixasse rastro, inclusive como o Henrique, ele mostrou uns vídeos ele instalando câmeras, certo, nos prédios lá na João Fiuza, que ele trabalhou um tempo com isso, ele entendia muito a respeito disso daí, então ele especificamente era para ele ter pegado os DVR e tudo lá, entendeu, para não deixar nenhum tipo de rastro, né, tanto que o André leva luvas pra gente, fala para ninguém colocar a mão no carro, ninguém colocar a mão lá no apartamento, certo, não mexer em nada sem luva para não deixar nenhum tipo de rastro, porque tiraria o foco da Costábil e seria algo que faria que, no caso, ele não teria conseguido identificar ninguém. Ribeirão, que se tornou alvo de um audacioso roubo de joias, acabou sendo a pista que revelou todo o esquema. A polícia já cumpriu mandados, resultando na prisão de 90% dos envolvidos. Mariana Robert para o Jornal da Clube. O delator está inserido no sistema de proteção a testemunhas, por isso não foi identificado na nossa reportagem. Ele segue preso num presídio do estado de São Paulo. Mariana Robert, ao vivo, continua falando com a gente sobre esse assunto. Boa tarde, Mariana, bem-vinda. Olá, André. Boa tarde a você, boa tarde a todos. Vocês acompanharam aí uma reportagem rica em detalhes do crime, né? Planejamento, de como ele foi executado, e esse é um trabalho da nossa produção, nosso produtor Enzo Pires, que colheu todas essas informações para que a gente pudesse trazer todos os detalhes desse crime que ganhou repercussão nacional. Ainda falando sobre a delação, nós entramos em contato com o advogado de defesa do delator e recebemos a seguinte
seguinte nota de retorno, eu leio junto a vocês agora. A defesa do colaborador envolvido no caso das joias roubadas esclarece que a delação premiada prestada por nosso cliente foi um passo decisivo para que toda a investigação avançasse. Nosso cliente compreendeu que contar a verdade era a única maneira de reparar o que aconteceu e colaborar para que todos os envolvidos respondam pelos seus atos. A defesa reforça que o objetivo sempre foi e continua sendo contribuir com a justiça. E para que não fique dúvidas em relação ao que aconteceu, ao que pode acontecer, nós estamos aqui ao vivo com o advogado Jean Alves. Jean, muito obrigada pela participação com a gente. Uma ótima tarde a você. A gente já começa querendo saber, de fato, o que é a delação. Conta pra gente, do que se trata a delação premiada. Boa tarde, Mariana, e aos telespectadores que hora nos assistem. Veja, a colaboração premiada, ou delação, como é popularmente conhecida, é um instrumento, um negócio jurídico entre Estados, seja através do Ministério Público ou da própria Polícia Investigativa, a fim de obter meios de obtenção de prova, isto é, a chegar a novas provas com o objetivo principal de se descobrir outros crimes que não se saiba no começo e também a participação de outras pessoas. Em outras palavras mais populares, aquilo que acontece nos bastidores da organização criminosa, em que muitas vezes a polícia não consegue no primeiro momento a revelação, a contribuição de colaboradores ajuda aí a desmantelar toda essa estratégia dessa organização criminosa, que é um crime autônomo e complexo, para além dos furtos e roubos que já se descobriram, ajudar a identificar essa estrutura organizacional, como era a divisão de tarefas e quais eram os objetivos, até mesmo para prevenir crimes no futuro. É uma estratégia que tem sido muito eficiente do ponto de vista, muito embora as pessoas não possam compreender no primeiro momento. Então, em outras palavras, o Estado está prevenindo delitos que aconteceriam e também descobrindo a participação de outras pessoas que integravam essa organização criminosa. A colaboração do delator, ela vai interferir na pena dele, doutor? Certamente. Isso o Ministério Público e a própria polícia participam. Como eu disse, é um negócio jurídico, então é óbvio que deve ocorrer benefícios ao colaborador. Esses benefícios têm uma variedade de acordo com a extensão e a eficiência de sua contribuição na investigação, podendo, num sentido maior, desde o perdão judicial, mas o mais comum é a redução da pena ou a substituição processual para que ele fique pouco tempo preso, privado de liberdade, ou até mesmo que ele não fique preso por esse crime que tenha cometido, mas que o Estado consiga recuperar, por exemplo, os proveitos do crime, que são as joias, entre outros delitos que eventualmente tenham acontecido. Nós acompanhamos agora há pouco na reportagem que o delator teme pela sua vida depois que contribuiu com as investigações. A partir de agora, ele contribuiu. Qual que é a responsabilidade do Estado em relação à segurança dele? De proteção integral a esse colaborador, nós temos uma lei específica e tanto a Secretaria de Segurança Pública do Estado de São Paulo possui presídios com destinação a celas específicas para colaboradores, mas o Estado também tem outras estratégias de esconder essa pessoa para que eventualmente não possa sofrer represálias do próprio crime organizado. Na delação, ele traz riqueza de detalhes, tanto planejamento, execução do crime. Essas informações, elas precisam ser comprovadas? Como que funciona essa parte? Pergunta muito interessante. Do ponto de vista processual, a colaboração premiada ela é um meio de obtenção de prova e não um meio de prova. Qual é a diferença disso? Esses esclarecimentos eles servem para o Estado chegar a novas provas, especificamente pode até ser uma testemunha ou pode até ser um investigado que, de certa forma, colaborará para a prevenção dos crimes que iriam acontecer. Então, é óbvio que se tem que se chegar à confirmação dessas declarações, mas, por si só, esse instrumento ele tem se mostrado muito eficiente na prática, a fim de descobrir aquilo que não sabia no começo da investigação e também da prevenção desses novos delitos e também da própria extirpação aí dessa organização criminosa para que não possa mais atuar no cenário de Ribeirão Preto e região. Como funciona a escolha de quem vai ser o delator? Esse é um negócio jurídico, pode partir essa ideia inicial tanto do investigado, dizendo que quer colaborar com o Estado e que tem algo a colaborar,
e do sentir da autoridade policial, dos membros do Ministério Público, em fazer essa negociação prévia para ver se o que ele tem a falar realmente o Estado desconhece e se é interessante para o Estado permitir esses benefícios de contemplação de redução de pena ou até mesmo de extinção de pena em favor do que ele tem que falar. Então, é uma balança onde tem esse binômio aí de eficiência entre o que falará e realmente na prevenção dos delitos futuros. É o juiz quem dá o aval para que a delação aconteça? Quem que é o responsável e quais são os critérios levados em consideração? A Lei 12.850 diz que a responsabilidade é da autoridade policial, ou seja, o delegado ou delegada de polícia, em conjunto com o Ministério Público. O juiz tem um papel de espectador, onde ele avalia-se do ponto de vista legal esses benefícios que foram propostos mediante o que o colaborador está oferecendo para o Estado. Existe realmente esse equilíbrio entre o que interessa ao Estado e quais são os benefícios evidentes para o colaborador. Então, o juiz ele tem um papel de homologação, mas também de controlador dessa legalidade do acordo que é realizado, mais uma vez, entre Ministério Público, polícia e investigado. Geralmente, qual que é a influência da delação na investigação criminal? Certamente, quando o Ministério Público ou a autoridade policial se propõe a negociar com o colaborador, é para extirpar a organização criminosa e a sua atuação no cenário, aqui especificamente nos crimes patrimoniais. Então, já se sabia de alguns delitos iniciais, como este furto qualificado na Ribeirânia, mas com certeza esse colaborador ele trouxe à tona a participação de outras pessoas e também a ajudar a que crimes que estavam sendo planejados por essa organização não venham a ocorrer no futuro. Então, sim, do ponto de vista também para a sociedade, nesse sentido de prevenção geral e especial, é muito interessante. Doutor, muito obrigada pelas informações, por falar ao vivo aqui com a gente. Então, 90% das pessoas envolvidas nos dois crimes estão presas. As investigações, elas foram encerradas, mas a polícia segue dando cumprimento aos mandados que ainda faltam. Eu volto com você, André. Obrigado, Mariana Robert, pela sua participação ao vivo conosco.